Milhões de pessoas, incluindo mendigos, desapareceram misteriosamente na China e o caso permanece sem solução. Embora o mar relute em admitir, o rápido declínio da população se tornou um fato amplamente reconhecido. Agora, a população está diminuindo, causando um arrepio na economia. Sugerindo que a população da China diminuiu de 150 a 200 milhões de pessoas de 2020 a 2023. O crescimento populacional na China acabou e esperamos que a economia da China não desabe também. Já ouvimos isso inúmeras vezes. Há 1,4 bilhão de habitantes. Mas e se dissermos que isso é um mito completo, uma mentira massiva e descarada? E se a população real da China for apenas 1/4 ou até menos desse número atual? E o que é pior? O Partido Comunista Chinês tem mentido sobre isso por anos, escondendo a verdade do mundo e até mesmo de seu próprio povo. Isso não é apenas uma teoria maluca, pois as rachaduras estão aparecendo e os números não batem. Hoje, vamos mergulhar fundo no que pode muito bem ser um dos maiores encobrimentos da história moderna e aprender tudo sobre a falsa população da China, o segredo mais sujo do Partido Comunista Chinês e o que isso pode significar para o futuro da chamada superpotência emergente do mundo. Então, prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar tudo o que você pensava que sabia sobre a China. Antes de entrarmos no cerne dessa conspiração, vamos nos familiarizar com a história demográfica da China, retrocedendo algumas décadas. Em 1950, a China emergiu de décadas de conflito devastador. Primeiro, a brutal invasão japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, seguida por uma longa e sangrenta guerra civil. Embora abalado, o país estava agora unido sob o novo regime comunista de Mao Zedong, com uma população de cerca de 550 milhões. As políticas iniciais de Mao buscavam estabilizar a sociedade, resolver conflitos internos, aumentar a produção agrícola e ampliar os cuidados básicos de saúde e saneamento no país. Com a paz restaurada e programas básicos de saúde, as taxas de mortalidade caíram significativamente. Enquanto isso, Mao, um fervoroso pró-nacionalista, acreditava que mais pessoas significavam mais força, especialmente considerando o vasto território e as vantagens do grande capital humano da China. Consequentemente, a população chinesa começou a crescer em um ritmo inédito. No final dos anos 50, o número subiu para cerca de 660 milhões. Ele então lançou uma campanha econômica chamada Grande Salto Adiante, para transformar a China de uma sociedade agrária em uma potência industrial, basicamente da noite para o dia. No entanto, a campanha levou a consequências desastrosas. Práticas agrícolas ruins, relatórios de produção falsos e má gestão causaram um colapso total da agricultura, levando a uma das fomes mais mortais da história humana. Entre 1959 e 1962, estima-se que 15 a 45 milhões de pessoas morreram. Apesar da desaceleração temporária, o crescimento populacional da China continuou em tendência de alta devido à sua grande base populacional. Após a fome, Mao novamente encorajou famílias grandes, temendo a fraqueza. Para aumentar a natalidade, ele dificultou o acesso a contraceptivos e aborto, restringindo o controle de natalidade. As famílias eram recompensadas por terem mais filhos, com as rurais recebendo terras extras e as urbanas melhores moradias e suprimentos de alimentos. Para impulsionar o movimento, a propaganda também foi crucial, retratando famílias grandes como ideais e até patrióticas. O esforço valeu a pena, pois as taxas de fertilidade dispararam, atingindo 5 a 6 filhos por mulher, ou seja, em média, cada chinesa deu à luz 5 ou 6 bebês. No início dos anos 1970, a população da China chegou a cerca de 850 milhões, com uma taxa de fertilidade recorde de 6,3 nascimentos por mulher. Agora, tem uma séria ressalva sobre este vídeo. Este é um tópico delicado para o Partido Comunista Chinês, por isso a grande mídia não aborda muito o assunto. Poucas pessoas falam sobre isso. Se puder, clique no botão de curtir e se inscreva abaixo para ajudar o vídeo, isso realmente faz a diferença.
Isso porque o YouTube favorece conteúdo mainstream e nem sempre promove vídeos sensíveis, especialmente os críticos ao Partido Comunista Chinês. Lembre-se, até mesmo um único like pode ajudar muito a divulgar essa verdade. Ok, agora vamos continuar com o vídeo. No entanto, na década de 70, vozes domésticas e internacionais começaram a alertar sobre os perigos do crescimento populacional descontrolado. A superpopulação era uma crescente preocupação, especialmente em países menos desenvolvidos como a China, onde a população aumentava em um ritmo alarmante de 20 milhões de pessoas por ano. Para colocar em perspectiva, esse número equivale a adicionar a população de Nova York anualmente. E vale lembrar que Nova York se refere ao estado, não apenas à cidade. Sem mencionar que o Partido Comunista da China controla de forma centralizada a economia, sendo o Estado responsável pelos meios de produção. O governo prioriza e destaca o desenvolvimento da economia. Em suma, o governo decide o que, quanto e como produzir e distribuir os bens e serviços, controlando totalmente a mobilização de recursos. Imagine agora prover comida, moradia, serviços e empregos anualmente para todas essas novas pessoas. Com o crescimento populacional, aumentaram-se as preocupações com segurança alimentar, moradia, saúde e estabilidade social. O Partido Comunista Chinês passou a reconhecer que o crescimento exponencial estava dificultando o suprimento das necessidades da população e prejudicando o desenvolvimento econômico. Apesar das críticas crescentes de alguns líderes do Partido Comunista Chinês, Mao ignorou tais advertências e qualquer notícia sobre superpopulação era fortemente censurada. Conforme a influência de Mao diminuía, líderes como Deng Xiaoping, Zhou Enlai e Li Zhejiang começaram a construir instituições científicas modernas para controlar a população chinesa. A primeira grande mudança de política ocorreu no início dos anos 70, sob a campanha do Partido Comunista Chinês, que incentivava as famílias a se casarem mais tarde, manterem grandes intervalos entre os filhos e terem menos descendentes. Essa política iniciou uma abordagem mais cautelosa em relação ao crescimento populacional. Contudo, a real virada aconteceu após o falecimento de Mao em 1976, sob o comando de Deng Xiaoping. Para Deng e seus contemporâneos, a população da China era um problema não só de quantidade, mas também de qualidade. À época, a maioria da população chinesa era rural e sem instrução. Deng buscou transformá-la em uma população urbana e altamente qualificada. Deng Xiaoping temia que a enorme população da China consumisse os frutos do crescimento econômico e deixasse o país atrasado em relação a outras grandes nações. Com isso em mente, o novo governo começou a promover o controle de natalidade gratuito, educação, contraceptivos e aumentar o acesso a serviços de aborto e esterilização. Apesar da China ter observado uma redução moderada na taxa de natalidade e um aumento no uso de contraceptivos, os líderes temiam que essas ações não bastassem. Em 1979, o Partido Comunista Chinês adotou a controversa política do filho único, projetada para controlar o crescimento populacional, limitando a maioria das famílias a ter somente uma criança. Para impor isso, o governo adotou medidas extremas, como implantes contraceptivos obrigatórios para mulheres após o primeiro filho. Se as famílias violassem a regra do filho único e tivessem um segundo filho, os pais enfrentavam pesadas multas, perda de emprego e às vezes até abortos e esterilizações forçados. Em certos casos, o Partido Comunista Chinês também garantiu que o segundo filho não fosse registrado, impossibilitando seu acesso à saúde, educação ou emprego legal. Isso levou ao fenômeno das crianças invisíveis, com estimativas sugerindo que até 13 milhões dessas crianças ainda estão vivas hoje. Vale ressaltar que a política do filho único não foi aplicada uniformemente. Apesar das regulamentações rigorosas do governo central, os governos locais tinham autonomia para tomar decisões, resultando em diferenças em todo o país. Em áreas rurais, famílias com uma filha frequentemente podiam ter um segundo filho, e algumas regiões permitiam ainda mais filhos, dependendo da situação financeira ou etnia da família. Minorias étnicas, como as do Tibete, também estavam isentas da regra do filho único.
Em 1982, durante o primeiro grande censo nacional, após a Revolução Cultural, a população da China já havia ultrapassado 1 bilhão de pessoas, devido ao ímpeto populacional das décadas de 1950 e 1960, pois muitas mulheres já estavam em idade fértil. Apesar de tudo, a política desacelerou com sucesso o crescimento populacional exponencial anterior, evitando 400 milhões de nascimentos, segundo o governo chinês. Com menos pessoas, recursos como educação, saúde e empregos foram distribuídos entre uma população menor, aumentando a renda per capita e impulsionando a economia. Além disso, com menos filhos para sustentar, as famílias conseguiam economizar e investir mais, impulsionando ainda mais o desenvolvimento econômico. Mas também trouxe problemas, como o desequilíbrio de gênero devido à preferência por filhos e abortos seletivos, resultando em mais meninos nascendo do que meninas. Como resultado, existem milhões de homens a mais do que mulheres na China hoje. Outro problema foi o envelhecimento populacional. Com menos nascimentos, faltam trabalhadores e cuidadores para os idosos. Além disso, tornou-se comum a estrutura familiar 4-2-1, onde uma criança precisava sustentar 2 pais e 4 avós, um fardo considerável. Porém, o efeito mais notável pode ter sido o forte declínio na taxa de fertilidade entre as chinesas, de uma média de 6 filhos por mulher nos anos 70 para 2,7 em 1980, seguindo em queda nos anos posteriores. Em 1,9 a 1,9 abaixo do 2,1. Veja, de acordo com a avaliação das Nações Unidas, a taxa de fertilidade total ideal necessária para qualquer país manter sua população de declínio ou qualquer colapso no futuro é de 2,1 nascimentos por mulher. Em termos simples, é o nível de fertilidade no qual uma população se repõe exatamente de uma geração para a próxima. Nos anos 90, as pessoas começaram a pedir o relaxamento da política do filho único. O principal objetivo de estabilidade já tinha sido atingido, e a política, quando introduzida, foi descrita como uma medida temporária. Ademais, a economia chinesa melhorava nos anos 90 devido às reformas de mercado livre, reduzindo a urgência de limitar a população. Contudo, o Partido Comunista Chinês manteve a política do filho único, mencionando preocupações com alocação de recursos, oferta de alimentos e moradia, além da pressão crescente para gerar milhões de novos empregos a cada ano. Em suma, o inevitável ocorreu e no fim da década, a taxa de fertilidade da China atingiu o mínimo histórico de 1,5 filhos por mulher. Apesar de ser visto como um avanço positivo na distribuição de recursos e renda per capita, isso gerou as bases para os problemas demográficos que a China enfrentaria nas décadas seguintes. Conforme o século XXI avançava, a demografia da China mudou drasticamente. A expectativa de vida aumentou, a saúde melhorou e a grande população nascida durante o boom de bebês dos anos 50 e 60 começou a envelhecer. Até 2020, a idade média da população chinesa subiu para 38 anos, contrastando com a jovem média de apenas 18 em 1970. Essa mudança demográfica colocou uma pressão crescente sobre a força de trabalho, pois o número de jovens entrando no mercado de trabalho diminuiu significativamente, enquanto a população idosa continuou a crescer. Percebendo seu erro, o Partido Comunista Chinês relaxou sua política de um filho único para permitir que casais, onde pelo menos um dos pais era filho único, tivessem 2 filhos. Em 2016, a política foi abolida e o governo implementou oficialmente uma política de 2 filhos. Essa mudança de política gerou um aumento provisório na taxa de fertilidade, que chegou a 1,8 em 2017. Contudo, esse curto aumento nos nascimentos foi insustentável e em 2018 a taxa de fertilidade caiu novamente para 1,5 e continuou a diminuir nos próximos anos. Em uma tentativa desesperada de reverter o declínio populacional, a China levantou todas as restrições ao tamanho da família em 2021, permitindo até 3 filhos por família. No entanto, a taxa de fertilidade continuou a piorar, caindo para 1,18 em 2023. A pandemia de Covid-19 piorou o problema,
com menos pessoas optando por formar famílias devido à incerteza econômica, aumento do custo de vida e mudança nos valores sociais. Em 2022, a China registrou seu primeiro declínio populacional em 6 décadas. No ano seguinte, a população diminuiu ainda mais, e a Índia ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo. Atualmente, a China pode ter a 1,4 bilhões de pessoas, mas está envelhecendo rapidamente, com mais idosos dependendo de uma força de trabalho menor. O declínio demográfico da China tem razões diversas e complexas. Apesar das políticas governamentais terem sido importantes no controle populacional, fatores como pressões econômicas, mudanças sociais e o alto custo de criar filhos também levaram muitos jovens a adiar ou abdicar de ter filhos. O país enfrenta um futuro desafiador, com população encolhendo e envelhecendo, além de uma força de trabalho insuficiente para sustentar o crescimento econômico e apoiar a demografia envelhecida. Mas essa não é a única crise demográfica que a China enfrenta. E é aqui que as coisas ficam realmente controversas. Acredite ou não, há evidências crescentes de que a China pode estar escondendo um enorme segredo populacional, um que o Partido Comunista Chinês tem tentado enterrar por anos. Embora a China afirme oficialmente ter 1,4 bilhões, alguns especialistas e pesquisadores independentes sugerem que o número real pode ser muito menor, talvez apenas metade ou um quarto disso. Sim, isso está correto. Enquanto acreditávamos no mito de uma superpotência chinesa imparável, o Partido Comunista Chinês estava ocupado falsificando seus números, forjando relatórios e silenciando a verdade. Segundo as alegações, eles foram muito bem-sucedidos em manipular dados e enganar o mundo sobre essa população inflada. A realidade é que, devido a décadas da política de um filho e queda na natalidade, a população da China nunca atingiu 4 bilhões. Em segundo lugar, o Partido Comunista Chinês encobriu o número real de mortes por Covid-19. De fato, a China perdeu centenas de milhões de pessoas nos últimos 5 anos por causa da pandemia. Mas, podemos aceitar essas afirmações como verdadeiras? Existem fatos que comprovem isso? Se sim, por que o Partido Comunista Chinês está fazendo isso? É hora de olhar mais de perto e descobrir o que realmente está acontecendo. Segundo o governo chinês, por meio do Departamento Nacional de Estatísticas, a população do país é de aproximadamente 1,4 bilhões. Mas não podemos esquecer que essa informação vem exclusivamente do governo chinês, sem confirmação de órgãos independentes. O motivo? Porque literalmente ninguém mais tem permissão para isso. Para chegar ao fundo desta verdade, precisamos adotar uma abordagem em 2 etapas. Primeiro, precisamos determinar a verdadeira população da China antes da pandemia e, segundo, precisamos descobrir o verdadeiro número de mortes por Covid-19. Se você olhar para os relatórios oficiais da China, eles afirmam uma população total de 1,42 bilhões no final de 2019, que é logo antes do início da pandemia. No entanto, vários demógrafos, pesquisadores independentes e estudos desafiaram essa figura. Então, vamos examinar algumas dessas descobertas e ver o que os dados realmente sugerem. De acordo com um estudo conduzido por especialistas russos, a verdadeira população da China, logo antes da pandemia, pode ter sido entre 500 e 800 milhões, que é muito menor do que a figura oficial de 1,42 bilhões. Os pesquisadores notaram que em 1945, sob o governo nacionalista, a população da China era de cerca de 490 milhões. Desde então, o país passou por vários eventos devastadores, como o Grande Salto Adiante, que desencadeou uma fome catastrófica, a Revolução Cultural, que levou a mortes e perseguições em massa, e depois a política do filho único, que restringiu drasticamente o crescimento populacional. Dada a magnitude desses eventos, os pesquisadores afirmam que o salto populacional para 4 bilhões é impossível. Analistas russos examinaram dados oficiais da população urbana nas cidades e condados chineses e encontraram apenas cerca de 280 milhões de pessoas vivendo nas cidades. Usando a usual proporção de população urbana para rural de 1 para 1, eles estimaram a população total da China em cerca de 560 milhões. Apesar das circunstâncias únicas da China, especialistas concluíram que a população não deveria ultrapassar 800 milhões antes da pandemia.
Similarmente, pesquisadores japoneses realizaram estudos usando o consumo de sal como indicador populacional, e seus resultados também foram muito inferiores ao 1,4 bilhão. As razões eram simples. O sal é uma parte básica da culinária, usado por quase todos. Por não estragar rápido, ser rastreável em grandes quantidades e fácil de medir nacionalmente por dados de produção e vendas. Se soubermos quanto sal um país usa e também quanto sal uma pessoa típica come, podemos estimar quantas pessoas existem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a maioria dos chineses consome sal em excesso, com média de 9,3 gramas diárias. Usando 9,3 gramas, eles estimaram a 800 e 900 milhões, bem menor que o 1,42 bilhão alegado pelo governo chinês. Além desses estudos, outros métodos e razões lógicas também evidenciam como o Partido Comunista Chinês vem mentindo há décadas sobre o exagero populacional. Uma forma é analisar os dados de nascimentos da China. As estatísticas oficiais de nascimentos da China são questionadas há muito tempo, com evidências sugerindo que muitas vezes são exageradas ou falsificadas. Há um grande mercado negro de certidões de nascimento na China devido à alta demanda. Durante as políticas de 1 filho e 2 filhos, os certificados eram frequentemente vendidos para registrar filhos adicionais como primogênitos. Isso permitiu que as famílias contornassem as penalidades e multas por violarem as políticas de 1 ou 2 filhos. Atualmente, as pessoas adquirem esses certificados por razões totalmente distintas. Segundo o Dr. Yi Fuxian, um dos principais especialistas em demografia da China, há mais de 20 benefícios sociais vinculados ao registro de nascimento no país. As famílias estão recorrendo ao mercado negro para comprar um segundo certificado de nascimento online e obter esses benefícios financeiros. Esses certificados também são usados para criar múltiplas identidades. Em troca, essas identidades extras ajudam a evitar impostos, comprar mais propriedades e cometer fraudes. Você vê para onde isso está indo, certo? Se uma pessoa tem várias identidades no sistema, é claro que isso irá inflar artificialmente os números da população. Os governos locais também têm um incentivo financeiro para inflar os dados da população. Quanto mais pessoas alegam ter, mais verbas recebem do governo central. O sistema estimula escolas, hospitais e órgãos públicos a informarem dados incorretos para obterem mais recursos. Por exemplo, as escolas inflam os números de matrícula para conseguir mais verbas para infraestrutura, professores ou outros serviços. Essa irresponsabilidade gerou uma cultura de falsificação de dados de nascimento e população em diversos níveis governamentais. O resultado não é apenas um número inflacionado da população, mas também uma distorção da imagem demográfica do país, mantendo a ilusão de crescimento rápido e sucesso, enquanto garante mais dinheiro e recursos. Uma maneira de se aproximar do número real de nascimentos é olhando quantos recém-nascidos recebem a vacina Bacilo Calmette Guerin, que é dada a todos os bebês na China para protegê-los da tuberculose. É obrigatório e deve ser dado dentro de 24 horas após o nascimento. Então, o número de vacinas Bacilo Calmette Guerin é uma boa estimativa de quantos bebês realmente nascem. Na China, 0,5 ml e 0,1 ml, o que significa que um frasco poderia vacinar até 5 bebês. Na prática, a vacina requer refrigeração e, uma vez aberta, deve ser usada em 24 horas. Para grandes maternidades e cidades com muitos nascimentos diários, cada frasco pode vacinar 2 ou 3 bebês. Contudo, 85% da população chinesa vive em cidades pequenas ou médias e áreas rurais, onde a maioria dos hospitais pode ter apenas alguns nascimentos por dia. Como a vacina deve ser usada assim que aberta, os especialistas estimam que, em média, nessas áreas, a vacina cobre apenas de 1,2 a 1,5 bebês por frasco. Para o país como um todo, em média, isso é cerca de 1,35 bebês por frasco. Usando este método, os pesquisadores compararam a vacina Bacilo Calmette Guerin usada com os dados oficiais de nascimento. De 2008 a 2021, descobriram que o número real de nascimentos era muito menor do que o governo afirmava. E não por alguns milhões, mas por cerca de 58 milhões.
Especialistas afirmam que o número de nascimentos tem sido superestimado desde o início dos anos 80, quando a China introduziu grandes reformas econômicas, incluindo a política do filho único. De 1980 a 2008, possivelmente houve 120 milhões de nascimentos falsos ou superestimados. Somando isso aos 58 milhões de 2008 a 2021, o total de nascimentos inflacionados desde os anos 80 poderia ser de aproximadamente 178 milhões. Pode haver verdade nesses dados, pois, curiosamente, o Partido Comunista Chinês parou de publicar dados de vacinação bacilo Calmette-Guerin a partir de 2022, provavelmente porque revelava demais sobre os números reais de nascimentos. Em outro estudo, especialistas e demógrafos duvidam que há 1 bilhão em 1990 para 1,4 bilhões até 2020. Considerando que o país não teve imigração significativa, eles apontaram que, diferente de nações ocidentais como Estados Unidos da América, Canadá ou Austrália, que atraem imigrantes para impulsionar suas populações e economias, a China não possui uma política de imigração em larga escala. Apesar da queda na natalidade, países ocidentais mantiveram ou aumentaram suas populações, sendo a imigração um fator-chave para a estabilidade demográfica. Os Estados Unidos da América admitem mais de 1 milhão de imigrantes por ano. O Canadá depende da imigração para quase 80% do seu crescimento populacional. Outros países europeus, como a Alemanha e o Reino Unido, também recorreram à imigração para compensar o envelhecimento da população. A China, por outro lado, não recebe imigrantes em número expressivo. De fato, é um dos países mais desafiadores para estrangeiros se fixarem definitivamente. O país tem poucas opções para a cidadania, e até a residência de longo prazo é rara e controlada rigidamente. Cultural e politicamente, a China também nunca viu a imigração como uma solução para o declínio demográfico. Além disso, há pouco apoio público ou governamental para a imigração em grande escala. Além disso, há grandes barreiras linguísticas, legais e sociais. A maioria dos trabalhadores ou estudantes estrangeiros na China estão lá apenas temporariamente e não têm permissão para ficar a longo prazo ou trazer suas famílias permanentemente. Com taxas de fertilidade abaixo da reposição na China e sem imigração em larga escala, é difícil entender como a população aumentou 300 milhões entre 1990 e 2020. Mas esse não é o único argumento que estamos analisando hoje, e o próximo é muito mais convincente e inovador. Outro forte indicador de que a China inflou significativamente seus números populacionais vem da comparação com a Índia. Quando pesquisadores analisaram a taxa de fertilidade, idade média e população total da China, comparada à Índia, de 1990 a 2020, os resultados foram chocantes. Dê uma olhada neste gráfico que mostra os números oficiais de ambos os países durante o período. Segundo dados oficiais, em 1990, a população da China era cerca de 283 milhões de pessoas, maior que a da Índia. 28 milhões depois, em 2020, a China ainda liderava, mas por apenas 28 milhões. Apesar do rápido crescimento populacional, a Índia ainda não ultrapassou oficialmente a China. Nos últimos 30 anos, a taxa de fertilidade média da Índia foi significativamente maior, com quase 3 filhos por mulher, enquanto a da China era de 1,7. Isso significa que as famílias indianas tiveram quase o dobro de filhos em média do que as famílias chinesas no mesmo período. Também é necessário observar a idade média, que indica como as populações estão envelhecendo. Em 1990, China e Índia eram consideradas países jovens, com idade média de cerca de 24 anos na China e 20 anos na Índia. Até 2020, a idade média da China aumentou em 15 anos, enquanto a da Índia aumentou apenas 9. Isso indica que a China envelheceu mais rapidamente, o que condiz com uma taxa de natalidade menor e um crescimento populacional mais lento. É neste ponto que a matemática se torna incontornável. Dado que a Índia teve consistentemente uma taxa de fertilidade muito mais alta por 3 décadas e envelheceu mais lentamente, é matematicamente impossível que a população da China ainda seja maior que a da Índia em 2020. Considerando as tendências naturais de crescimento, a Índia já deveria ter ultrapassado a China.
Como a China consegue crescer de forma similar à Índia, mesmo com baixa taxa de fertilidade, ausência de imigração e política do filho único? Mesmo considerando a expectativa de vida, isso não explica as coisas, pois de 1990 a 2020 a expectativa de vida na China aumentou apenas 10 anos, enquanto na Índia aumentou 12 anos no mesmo período. Sem mencionar que a taxa de mortalidade na China também é muito maior do que na Índia, devido à alta corrupção, poluição e suicídios. Com base nesses cálculos, ao projetar a população total da China em 2020, os pesquisadores encontraram apenas 900 milhões e não 1,4 bilhão, revelando uma discrepância de pelo menos 600 milhões. Embora os números oficiais possam parecer razoáveis na superfície, a matemática demográfica conta uma história completamente diferente. Intuitiva e logicamente, podemos ver claramente que algo não está somando, e os números reais provavelmente são muito menores do que o mundo foi informado. Considerando os estudos russos que estimam 500 a 800 milhões, os japoneses de 800 a 900 milhões e comparações demográficas com a Índia que sugerem não mais que 900 milhões, é justo dizer que o número provavelmente fica entre 600 e 900 milhões. Com base nesta faixa, uma estimativa equilibrada e conservadora dos demógrafos coloca a população real da China em cerca de 800 milhões pouco antes da pandemia da Covid-19. Abordada a primeira questão, passemos para a segunda. Quantas pessoas na China de fato morreram durante a pandemia? Novamente, indo pelos números oficiais, o governo afirma que na China, o país onde a Covid se originou, o total de mortes durante toda a pandemia foi de apenas 83 mil pessoas. Essa é uma estimativa. Por outro lado, se formos à página da Organização Mundial da Saúde, o total de mortes é de aproximadamente 122 mil. Essa é outra. De acordo com um relatório publicado por um think tank americano, o número real de mortes deve estar em algum lugar entre pelo menos 2 milhões, com estimativas que chegam a 3 milhões e meio. Existem muitas outras estimativas similares por aí. Mas, e se dissermos que o verdadeiro número de mortes não é nenhum dos acima, e é um total de mais de 400 milhões de pessoas? Sim, você nos ouviu, e concordamos, esse número é chocante. Para compreender o que 400 milhões parecem, isso é aproximadamente a população inteira dos Estados Unidos, mais 60 milhões. Imagine isso. E não é uma tática sensacionalista para ganhar views, pois isso tem sido abordado por várias fontes de notícias e causado impacto nas redes sociais. Sabemos que a autoridade chinesa nunca revelará com clareza o número real de mortes na China devido à pandemia da Covid-19. O Partido Comunista Chinês tem ocultado a real dimensão do surto desde seu início em Wuhan, no fim de 2019. Até hoje, o número real de mortes na China permanece um mistério. Em 2020, eles afirmaram que apenas 3 mil pessoas morreram de Covid em toda a China, quando muitos crematórios relataram que eles sozinhos estavam queimando 2 mil corpos todos os dias. Médicos chineses foram instruídos a não listar Covid como causa de morte, e aqueles que o fazem morrem misteriosamente. Além disso, o Partido Comunista Chinês também parou de divulgar estatísticas de Covid desde dezembro de 2022, após encerrarem sua rigorosa política de zero Covid, levando a um surto massivo. Logo depois, o Departamento de Assuntos Civis da China parou de divulgar dados de funerais e cremações, que permanecem indisponíveis até hoje. Desde o fim de 2022, um novo surto na China tem sobrecarregado hospitais e serviços funerários. No entanto, a mídia estatal e as redes sociais estão censurando as informações, minimizando-as como uma simples gripe. Mas, um país pode realmente minimizar a morte de mais de 400 milhões de seus cidadãos e mentir descaradamente para o mundo sobre isso? Bem, na maioria dos casos, a resposta é não, pois simplesmente não é possível esconder uma mentira de tal magnitude. Contudo, quando se trata de países como a China ou até a Coreia do Norte, tudo é possível, já que esses países têm pouca ou nenhuma transparência ou responsabilidade nesse aspecto. É possível que o mundo nunca consiga provar que há 400 milhões durante a Covid. No entanto, temos algumas evidências circunstanciais de que isso pode ser o caso,
E a primeira é a própria história do país. Décadas atrás, outro líder do Partido Comunista da China e um dos ditadores mais letais do mundo foi Mao Zedong. Durante seu regime, nos anos 50, ele teria feito várias declarações indicando disposição em aceitar enormes baixas chinesas para atingir os objetivos revolucionários do partido. Uma dessas declarações foi: "Estamos preparados para sacrificar 300 milhões de chineses pela vitória da Revolução Mundial." Em outro discurso, ele disse: "Quando não há o suficiente para comer, as pessoas morrem de fome. É melhor deixar metade das pessoas morrer para que a outra metade possa comer à vontade." Entre 1958 e 1962, devido ao plano econômico de Mao Tse-tung, o grande salto para frente, uma enorme fome ocorreu na China, causando a morte de 30 a 45 milhões de pessoas, com alguns dados sugerindo que o número poderia chegar a 70 milhões. Segundo fontes oficiais chinesas divulgadas após a morte de Mao, estima-se que 16 milhões e meio de pessoas morreram no grande salto para frente. Segundo historiadores, o Partido Comunista Chinês se empenhou muito para encobrir o número real de mortos e atribuiu a fome principalmente a desastres naturais, em vez de admitir que foi resultado de falhas políticas. Além disso, eles repetiram isso em outra campanha de Mao, a Revolução Cultural. Segundo o Partido Comunista Chinês, apenas algumas centenas de milhares de pessoas foram mortas. Mas vários estudiosos e dados internos vazados sugerem que, durante essa chamada purificação da China, os números certamente estavam na casa dos milhões e chegavam a até 8 milhões. O que estamos tentando dizer é que o Partido Comunista Chinês tem, vez após vez, mostrado o pouco respeito que tem pela vida de seus cidadãos. E qual a probabilidade de a afirmação de que 400 milhões de pessoas morreram de Covid ser realmente verdadeira? Para determinar o quanto, analisaremos evidências e teorias propostas por pesquisadores. Primeiro, vamos decompor um pouco os números. Se você pensar no que 400 milhões de mortes representam ao longo de 3 anos, ou seja, do início de 2020 até o final de 2022. No pico da pandemia, a média era de mais de 300 mil mortes diárias. Agora, a China tem mais de 2.800 condados. Então, por condado, isso é aproximadamente 107 mortes por dia. Esse número não parece alto, especialmente quando essas 107 mortes estão espalhadas por muitas cidades e vilas. Outro fator a considerar é que a China rural tem menos acesso à saúde, e as mortes nessas áreas frequentemente são subnotificadas. Na maioria dessas áreas, os enterros ocorrem silenciosamente no subsolo. Vamos considerar por um momento que há 1,4 bilhões como alega. Naturalmente, a população seria muito maior em grandes áreas urbanas como Pequim e Xangai do que em áreas rurais. Anualmente, cerca de 10 milhões de chineses falecem. Estima-se que, entre 2020 e 2024, o total de mortes seja de aproximadamente 58 milhões. No entanto, metrópoles como Pequim, Xangai ou Guangzhou na China, e São Francisco, Los Angeles, Nova York ou Chicago, nos Estados Unidos da América, ainda devem parecer cheias, com uma vida urbana agitada. Para quem vive nessas cidades, deve ser visualmente difícil perceber qualquer queda na população. Porém, o contrário ocorre na China. Veja estes vídeos de grandes cidades chinesas durante o Ano Novo Chinês, período mais movimentado do ano, e ouça o que os cidadãos dizem. Você notou que este ano cada vez menos pessoas estão em Pequim? Após o Ano Novo, é comum uma onda de retorno à cidade, mas este ano, muitos imóveis para aluguel continuam vagos e as ruas estão bem mais silenciosas. Você também notou que há menos beijinenses nativos em Pequim? Há quase nenhum na maioria dos locais de trabalho? Para onde foram os 8 milhões de beijinenses nativos? Esta é a situação atual da capital. Este lugar, onde eu fazia negócios, era um movimentado cruzamento de 3 vias. A estrada sempre lotava no horário de pico. Já passou das 5 e quase não tem ninguém por perto. Esta era uma rota obrigatória no horário de pico. Costumava haver multidões de pessoas em trânsito para-choque a para-choque. E agora está apenas vazio, nenhuma agitação.
Primeiro, deixe-me perguntar se algum de vocês está em Xangai ou costuma ir para lá. Você sente que a população de Xangai também diminuiu? A vida noturna parece mais tranquila do que antes, menos daquela energia agitada. Por que será? Eu fui para Xangai a negócios. Um colega de classe me levou para jantar no restaurante Langxing, na Praça Magnólia Branca, no North Bund. Era um dia da semana por volta das 6, mas a taxa de ocupação era de apenas 50%, e o shopping parecia vazio. Eu viajava bastante para Xangai antes, e agora há definitivamente menos movimento nas ruas e shoppings em comparação com o passado. Apesar do fim das férias, ainda há muitas ausências. Notou uma redução no número de pessoas nos metrôs, shoppings e até nas ruas mais movimentadas? Talvez seja só impressão minha, mas sinto que a população de Xangai diminuiu. Olhe em volta. Há assentos disponíveis por toda parte. A quantidade de pessoas é escassa. Grandes cidades como Guangzhou parecem diferentes, não é? Ninguém nos shoppings, nas ruas. Todo lugar parece vazio. Para onde todos foram? Alguém sabe explicar? Eles voltaram para suas cidades natais rurais ou se mudaram? Trabalho com empréstimos em Guangzhou há muito tempo e sinto que a população da cidade está diminuindo. Não sei para onde eles foram. Basta olhar. Essa área estava sempre lotada, com pessoas ombro a ombro. Agora está desolado com as ruas vazias. Os shoppings estão vazios, até as praças abertas estão desertas. Os ambulantes apenas sentam-se e observam-se. Negócios estagnados, número de trabalhadores em declínio. Eu pensei que era apenas a nossa cidade, mas eu nunca esperava que outras cidades fossem iguais. Eu perguntei por aí. Xangai, Yangzhou, Nantong, Wuxi, Changzhou, todos têm cada vez menos trabalhadores migrantes. Então, para onde todos eles foram? Para onde todo mundo sumiu? Em um país de 1,4 bilhões de pessoas, Jinan tem 9 milhões de residentes. Porém, as ruas e lojas estão vazias. Para onde foram as pessoas? Você também acha que Zhuhai tem menos pessoas? Olhe para os shoppings, vazios, ruas vazias. Gongbei e Zhuhai costumavam estar lotados de pessoas, mas agora estão desertos. Alguém sabe para onde todos foram? Visitei Wuhan recentemente e percebi que está ficando mais vazio. A rotatória de Guanggu era tão cheia que era difícil pegar um ônibus. Você tinha que rastejar pelas janelas do trem. Agora os ônibus estão praticamente vazios. Para onde todos foram? De repente, percebi um problema assustador. Sabemos que as cidades esvaziam durante o Ano Novo Chinês. Até meu primo disse que a vila deles no campo também está vazia, quieta e deserta. Em um país com 1,4 bilhão de habitantes onde estão todos. Você já notou que quando a China tinha apenas 1,2 bilhões de pessoas, tudo era animado e movimentado? No campo, você veria crianças correndo e brincando por toda parte. Pelos campos, rios e reservatórios. Estava cheio de vida. Nas cidades, shoppings, ruas, barracas de comida, tudo estava lotado. Durante as férias, todos os pontos turísticos estavam transbordando de pessoas. Mas agora, com 1,4 bilhões de pessoas, todo lugar parece deserto. Não há ninguém no campo, apenas alguns idosos ficaram para trás. As escolas e até as cidades do interior estão vazias, assim como ruas e shoppings. As cidades de segundo escalão também estão vazias. Além de alguns pontos turísticos, a maioria dos lugares não tem pessoas. Restaurantes, shoppings e ruas, tudo quieto. Além de alguns carros no horário de pico, as estradas ficam quase vazias em horários normais. Até cidades de alto nível como Pequim e Xangai parecem desertas. Nas horas de pico em metrôs e ônibus, ainda há assentos disponíveis, e os shoppings e ruas estão completamente desertos. Então, para onde foram todas as pessoas? Apesar das autoridades minimizarem o número de infecções e mortes e a propaganda mostrar uma sociedade próspera, muitos chineses aprenderam a verdade observando o que aconteceu com eles mesmos, familiares, amigos e comunidades. Independente das afirmações do Partido Comunista Chinês de que apenas 83 mil pessoas morreram na pandemia de Covid-19, os vídeos de cidadãos chineses, cidades fantasmas, ruas vazias e prédios abandonados contam uma história completamente diferente. Além disso, houve inúmeros relatórios e vídeos mostrando longas filas em crematórios na China, indicando um aumento significativo nas mortes. Em Xangai, após a China suspender a política de zero Covid, levando ao maior surto, os serviços de cremação que operavam 8 horas por dia passaram a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Além disso, o tempo de processamento de um corpo aumentou de cerca de 4 para mais de 16 dias. Embora os números oficiais reportem apenas 17 mortes durante o grande surto, moradores locais relataram nas redes sociais que o número era muito mais severo, com pelo menos 6.000 óbitos diários. A extensão era tamanha que autoridades tiveram que reutilizar unidades de armazenamento a frio de frutos do mar para guardar cadáveres, conforme mostrado em vídeos vazados. Vídeos similares de Pequim mostram um cenário ainda mais sombrio. Conforme os dados oficiais, somente 7 óbitos foram registrados na capital no primeiro mês após o fim do lockdown. Um número que contrasta fortemente com o relatado por vários cidadãos de Pequim. A visão de necrotérios de hospitais transbordando, sacos de corpos alinhados nos corredores e dezenas de contêineres cheios de corpos chegando diariamente é mais do que suficiente para mostrar como o Partido Comunista Chinês esconde abertamente a verdade do resto do mundo. Outro relatório diz que os necrotérios e funerárias em Pequim estavam sobrecarregados, com várias semanas de atraso de corpos aguardando cremação. Um vídeo vazado de um funcionário de funerária em Pequim revela que a funerária estava sobrecarregada de corpos, que precisaram ser empilhados do lado de fora, aguardando cremação, devido à falta de espaço interno para armazená-los. Se você considera as evidências insuficientes, diversas imagens de satélite de cidades chinesas registraram maior movimento em crematórios e funerárias durante o aumento de casos de Covid, após o governo chinês ter suspendido rígidas restrições da pandemia. Relatórios na internet também sugerem que alguns crematórios estão queimando vários corpos ao mesmo tempo em um único forno, tornando ainda mais difícil estimar com precisão o número de mortes. Nas redes sociais, cidadãos chineses reclamaram que, devido à sobrecarga de trabalho, alguns crematórios não cremam completamente os corpos, descartando os restos a céu aberto. Outra teoria que prova por que o Partido Comunista Chinês está mentindo sobre o total de mortos vem da queda no número de usuários de celular durante o período inicial da Covid. Nos primeiros 2 meses de 2020, as 3 principais operadoras de celular da China, 21 milhões de usuários. Isso levanta questões sobre se essas perdas foram devido a planos de celular duplo cancelados, usuários registrados saindo ou possivelmente mortes por Covid. O Partido Comunista Chinês afirmou que após este período inicial haveria um ganho em usuários registrados. Mas, em vez disso, houve uma perda adicional de 5 milhões de assinantes. Não é curioso como 21 milhões de pessoas de um país param de usar o serviço de celular em apenas 2 meses. Embora tudo isso aponte claramente para a vasta escala de mortes relacionadas à Covid na China, pesquisadores independentes e demógrafos também produziram estimativas baseadas em dados publicamente disponíveis para entender melhor o verdadeiro impacto. Um estudo publicado pelo jornal chinês Epoch Times analisou dados do Ministério de Assuntos Civis da China, focando no número de trabalhadores funerários e fornos de cremação. O gráfico mostra um declínio claro no número de trabalhadores funerários entre 2015 e 2019. Mas após a pandemia, o número disparou em 8% em 2020 e depois em 10% em 2021. A China construiu milhares de novos crematórios durante a pandemia, pois mesmo funcionando 24 horas por dia, eles não conseguiram acompanhar o grande número de mortes. Ao observar este gráfico, que exibe o crescimento no número de crematórios no mesmo intervalo de tempo, nota-se que ele corresponde exatamente ao mesmo percentual. Observe que este aumento no número total de crematórios indica uma demanda crescente, não apenas atualizações ou substituições. Em suma, os crematórios anteriores estavam tão sobrecarregados que foi necessário construir novos para atender a demanda. O estudo analisa o processo de cremação, destacando que geralmente leva de 20 minutos a pouco mais de 1 hora para ser concluído. Considerando um tempo médio de 45 minutos e supondo que os crematórios operem por pelo menos 15 horas por dia, estima-se uma média de 20 cremações por forno diariamente.
Com 6.619 fornos de cremação na China, a estimativa para 2020 é de cerca de 48,4 milhões de cremações. Porém, o Ministério dos Assuntos Civis divulgou que somente 55,7% dos óbitos foram cremados no ano. Considerando isso, o novo total deve ser cerca de 86,7 milhões de mortes em 2020. Em 2021, a adição de mais trabalhadores e fornos sugeriu um número de mortos superior a 92 milhões. Embora nenhum dado oficial de 2022 tenha sido divulgado. Se a tendência continuou, as mortes poderiam ter atingido ou ultrapassado 98 milhões, totalizando 277 milhões até o final de 2022. No entanto, isso não inclui a explosão de casos no final daquele ano, que de longe foi o pior período da pandemia na China. Para realmente entender a gravidade desse período, que é de dezembro de 2022 até o início de fevereiro de 2023, fontes internas sugerem que mais pessoas morreram durante essas poucas semanas do que em todo o ano de 2022 combinado. O estudo estima que o total de mortes por Covid na China de 2022 até início de 2023 pode chegar a quase 360 milhões, com base nas descobertas. Essa figura desconsidera as mortes ocorridas em 2019, antes da descoberta, o grande número de óbitos não registrados em áreas rurais e a maior eficiência através de métodos como cremação de vários corpos simultaneamente ou o uso de sacos para cadáveres leves em vez de caixões. Considerando todos esses fatores, o número real de mortes pode estar mais próximo de 400 milhões e ainda em ascensão. Um grande vazamento de dados em 2022, onde um hacker alegou ter acessado informações do Departamento de Polícia de Xangai, incluindo detalhes de quase 1 bilhão de cidadãos chineses, apoia essa possibilidade. Posteriormente, especialistas em segurança confirmaram que aproximadamente 970 milhões de pessoas estavam listadas, questionando o real tamanho populacional. Relatadamente, foi hackeado de um banco de dados nacional. Se há 1,4 bilhão de pessoas e um banco de dados nacional foi hackeado, o que aconteceu com os 400 milhões faltantes? E não é chocante como isso se alinha perfeitamente com o número estimado de mortes? Um funcionário da Organização Mundial da Saúde realizou uma análise independente e concluiu que o total de mortes por Covid na China ultrapassou 400 milhões. Segundo suas descobertas, antes da pandemia, o Ministério dos Assuntos Civis da China reportava cerca de 10 milhões de óbitos por ano, com o pico de mortes no inverno. Contudo, após o surgimento da Covid, fontes do Departamento de Serviços Funerários revelaram que durante a pandemia, a carga de trabalho aumentou de 8 a 10 vezes. Ele também indica que esse aumento significativo reflete apenas os óbitos urbanos tratados por serviços funerários oficiais, e muitos óbitos rurais não foram incluídos nesses dados. Na China, a cremação é a norma, mas é cara. Famílias ricas podem comprar terrenos para sepultamento, enquanto famílias rurais sem condições de pagar por serviços formais frequentemente enterram seus mortos localmente, fora de qualquer registro oficial. Portanto, o aumento da indústria funerária reflete apenas parte da história, pois perde um número significativo de mortes no campo. Com base nas evidências, ele estimou que a China teve uma média de 7 milhões de mortes mensais durante os 3 primeiros anos da Covid-19, de 2020 a 2022. Isso implicaria em aproximadamente 252 milhões de mortes durante esse período inicial. Outra onda massiva surgiu após a China encerrar abruptamente sua política de zero Covid no fim de 2022. De final de 2022 até início de 2023, ele estima mais 120 milhões de mortes, o que é apoiado por alguns dados internos do Departamento de Polícia de Pequim. Ele também disse que outras 50 milhões de mortes deveriam ser adicionadas aos primeiros meses de Covid em 2020 por causa do grande aumento de mortes no início. Somando todos esses números, obtemos um total de 422 milhões de mortes devido à Covid.
Se há 800 milhões antes da pandemia, pelas suas estimativas, restariam 350 milhões. Mas lembre-se, esses são apenas dados até 2023. Houve baixas em massa em 2024, e mesmo este ano, as pessoas ainda estão morrendo. Então, o número real pode ser ainda maior, possivelmente alcançando 500 milhões. Isso também se alinha com a declaração feita no início de 2023 pelo mestre Li Hongzhi. Li fundou o Falun Gong, movimento espiritual que surgiu na China no início dos anos 90, unindo meditação e ensinamentos morais. Embora inicialmente permitido, enfrentou severa perseguição a partir de 1999, quando o Partido Comunista Chinês lançou uma campanha para erradicá-lo, vendo-o como uma ameaça à sua autoridade e estabilidade social. De acordo com Li, mais de 400 milhões de pessoas na China morreram de Covid, e o total de óbitos chegará a 500 milhões até o fim desta onda de casos. Ao comparar as estimativas de mortes, os dados funerários sugeriram cerca de 400 milhões, e o trabalhador da Organização Mundial da Saúde estimou aproximadamente 422 milhões. Isso implica que se a população da China era de 800 milhões antes da pandemia, a população atual poderia realisticamente estar 350 a 400 milhões de pessoas. Não podemos afirmar com total convicção porque, sejamos honestos, sempre que ouvimos as palavras China e dados, é um caso de fumaça e espelhos, já que os dados vindos da China sempre foram considerados altamente confiáveis. O que mais esperar de um país onde democracia, transparência e liberdade de imprensa têm pouco valor? Então, talvez a China tenha apenas cerca de 400 milhões de pessoas restantes, ou talvez seja um pouco mais. Mas uma coisa é certa, com 1,4 bilhão de pessoas, não foram apenas 83 mil que morreram de Covid. Chame de teoria da conspiração, notícias falsas ou agenda anti-Partido Comunista Chinês, mas não podemos ignorar a lógica e a matemática aqui. Integração da taxa de natalidade ao longo do tempo, cidadãos chineses levantando preocupações, cidades fantasmas, vídeos de mortes por Covid, contas de celular deletadas. Que mais provas realmente estamos esperando? O Partido Comunista Chinês admitindo isso? Todos nós sabemos que isso nunca acontecerá em 1 milhão de anos. No entanto, todas essas informações levantam a questão de por que o Partido Comunista Chinês está mentindo sobre sua verdadeira população, não apenas para o mundo, mas para seus próprios cidadãos? Talvez essas razões expliquem a situação. Nos últimos 40 anos, a enorme população em idade produtiva impulsionou o rápido crescimento da China. Essas pessoas contribuíram para a construção de fábricas, inovação e crescimento econômico. Com a queda na taxa de natalidade e o envelhecimento populacional, a força de trabalho da China está encolhendo, enquanto o número de aposentados dependentes do governo aumenta. Isso coloca uma grande pressão sobre a saúde, as pensões e a capacidade do país de permanecer produtivo. Se a notícia sobre os números reais da população da China se espalhasse, poderia abalar a confiança na economia chinesa, tanto interna quanto globalmente. O Partido Comunista Chinês há muito usa estrategicamente o título de país mais populoso do mundo para promover a ideia de um enorme mercado consumidor e atrair investimento estrangeiro. Assim, com o gênio fora da garrafa, investidores podem temer que a China tenha passado do auge, com menos trabalhadores e consumidores para impulsionar o crescimento futuro. Isso pode reduzir o investimento estrangeiro e levar à retirada de dinheiro dos mercados chineses. Para evitar o pânico e manter a economia estável, o Partido Comunista Chinês tem fortes razões para esconder essa informação sobre a real situação populacional da China. Outra razão pela qual o Partido Comunista Chinês não quer que o mundo saiba poderia ser para proteger sua imagem política. Desde a época de Deng Xiaoping, o Partido Comunista Chinês atrelou seu poder ao forte crescimento econômico da China e ao sonho de um grande rejuvenescimento nacional. O presidente Xi Jinping reforçou a imagem da China como uma superpotência emergente pronta para superar os Estados Unidos. Admitir uma grande crise populacional prejudicaria severamente essa narrativa. Isso pode indicar que algumas políticas anteriores da China, como a do filho único, foram erros graves que agora causam problemas sérios. Se o governo admitisse abertamente essas falhas, prejudicaria a imagem do Partido Comunista Chinês como um líder perfeito e onisciente, que o partido tanto se empenha em proteger. Uma população em declínio
traz, além de problemas econômicos e políticos, grandes riscos sociais. Os jovens na China já estão sob muita pressão, com altos custos de vida, forte concorrência de empregos e a pesada responsabilidade de cuidar tanto de seus pais quanto de seus avós. Deus nos livre se as pessoas percebessem a seriedade da crise populacional. Isso as deixaria ainda mais preocupadas com o futuro. Distúrbios diários já ocorrem na China devido aos enormes problemas de desemprego, e essa revelação só agravará a situação. Conhecer a população real pode resultar em menos casamentos, nascimentos e gastos, além de mais protestos, sobretudo entre os jovens frustrados. Algo que o Partido Comunista Chinês quer evitar a todo custo. Falando em evitar, podemos dizer que há mais uma coisa que o Partido Comunista Chinês quer desesperadamente evitar, que é dar respostas. Mesmo após relaxar a política do filho único para permitir até 3 filhos, as taxas de natalidade permaneceram baixas na China. Dar dinheiro para as pessoas terem filhos também não deu certo. Os jovens rejeitam famílias grandes devido a dificuldades financeiras, altos custos educacionais e falta de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Ademais, cada vez mais mulheres urbanas com educação optam por não se casar ou ter filhos, apesar dos incentivos governamentais. Com poucas soluções reais, o Partido Comunista Chinês sabe que admitir abertamente a gravidade do problema só aumentaria a expectativa por respostas. E no momento, eles não têm nenhuma. Mas talvez a maior razão seja a própria palavra população. Sabemos que população não é só sobre pessoas, mas também percepção. Até então, é uma equação simples. Mais pessoas significa uma economia maior, resultando em mais influência global. Além disso, é inegável que o poder global da China depende, em certa medida, da crença de que ela possui a maior ou uma das maiores populações do mundo. Portanto, conforme a China compete com os Estados Unidos da América e outras potências, precisa parecer forte. Admitir um problema populacional dessa magnitude os faria parecer fracos, prejudicando-os em negociações comerciais, assuntos militares e esforços para ganhar influência global. O Partido Comunista Chinês precisa manter a imagem de um país poderoso e em crescimento para expandir seu alcance através de projetos como a Iniciativa do Cinturão e Rota, seu trabalho na África e suas ações no Mar do Sul, da China e Taiwan. No entanto, essas não são as únicas implicações que a China sofreria se os números reais forem realmente o que os analistas afirmam. Se a população real da China for de 300 a 400 milhões, ao invés de 1 bilhão e 400 milhões, haverá um enorme impacto em sua economia. Por muito tempo, acreditou-se que o vasto mercado interno da China poderia facilmente superar guerras comerciais ou impulsionar o crescimento. Mas se a população for muito menor, essa ideia deve ser repensada seriamente. Um mercado de 400 milhões ainda é grande, mas não tão poderoso quanto um de 1,4 bilhões. E o tamanho da população não é o único fator que importa. O poder de compra, que é quanto as pessoas realmente podem gastar, é tão importante, se não mais. A renda média e os ganhos disponíveis da China são ainda significativamente menores que os dos Estados Unidos da América e outros países desenvolvidos. Mesmo que há 1,4 bilhão de pessoas, o número de consumidores de classe média é muito menor. Se a população real for menor que a estimada, o tamanho do mercado consumidor será ainda mais reduzido. Se a China tem menos pessoas do que afirma, com pouco dinheiro para gastar, então não pode depender de seu próprio mercado para manter a economia forte. Especialmente se o comércio internacional for interrompido, como durante tarifas dos Estados Unidos da América ou conflitos globais. Isso indica que a economia chinesa pode ser mais fraca e vulnerável a problemas externos do que se pensa, principalmente se o governo estiver superestimando o tamanho real da população. Portanto, seja o número real mais próximo de 300 milhões, 400 milhões ou outro número significativamente abaixo de 1,4 bilhões, a principal conclusão é a necessidade crítica de maior transparência e verificação independente dos dados demográficos da China. Enquanto isso não ocorrer, permanecerá a dúvida sobre o que de fato está se passando na China. Neste vídeo, apresentamos todos os dados reunidos e entendemos que a conclusão é difícil de aceitar. Apesar disso, este tópico precisa de mais discussão. Obrigado por assistir.